Olá, esse é o audiobook de um livro da autora Clécia Santana, terapeuta cognitivo-comportamental que ama escrever e faz da leitura uma oportunidade para que o leitor amplie seus horizontes. Vamos lá! Deus cuida de nós. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por ter chegado até aqui e poder compartilhar com vocês meus aprendizados e percepções. Agradeço também a tantas pessoas que de uma maneira ou outra têm me incentivado a continuar escrevendo e publicando meus livros impressos e os digitais. Nossa caminhada tem exatamente aquilo que precisamos para evoluir e é apenas isso que Deus quer de nós, que cresçamos continuamente para estar ao lado dele e não distantes. Prefácio. Deus tem cuidado de nós todos os dias, não há um dia sequer que não temos o cuidado dele, mas você já parou para pensar se tem feito a sua parte? Você acredita mesmo que ele tem que fazer tudo? Essas são algumas perguntas que trago à compreensão para que possamos perceber como Deus age em nossa vida. Para quem duvida da ação dele ou para quem não se sente responsável pela própria história, vamos conversar sobre isso. Sumário. 1. Quem é Deus? 2. Como Deus cuida de tudo? 3. Deus no comando de tudo. 4. As bênçãos de Deus. Capítulo 1. Quem é Deus? Quem é Deus para você? Essa é uma importante pergunta para que possamos começar, pois ela define a sua crença. A minha é de que Deus é uma fonte criadora. Embora nós usamos muito a fala de Deus como nosso Pai, eu sei que ele não tem gênero e ele não é um homem humano, ele é como nós, um espírito na sua mais perfeita evolução e com capacidade de criação infinita. Deus é amor, é força, é luz, é sabedoria, é energia pura de iluminação. Mas eu confesso que quando me refiro a ele, em minhas orações ou nas conversas que tenho com ele, eu vejo como meu Pai, a quem eu peço ajuda sempre que sinto dúvidas, que me sinto em conflito ou com inseguranças e, assim, eu encontro conforto na minha crença. Nessa parte eu vou deixar você que me ler bem livre para ter com ele a sua relação e crença também, então, estabeleça quem é Deus para você e, agora sim, vamos conversar sobre como ele cuida da gente no próximo capítulo. A relação com Deus também é individual e única, cada ser humano ou ser vivo sabe como essa fonte está presente em sua vida, alguns podem chamá-lo com outro nome, outros podem até não acreditar nele como Deus, sendo chamados de ateu. A minha relação com Deus tem se estreitado cada vez mais que eu o escolho como meu mentor, minha força, meu guia, minha luz, meu caminho, salvação e libertação. Meu Deus apenas não tem religião definida, ele abraça todas elas, o Deus que tem me ajudado e fortalecido é o Deus que me ama e me aceita como sou, que não desiste de mim e sempre me dá a mão quando eu tropeço, quando eu falho e quando eu fico desanimada, ele vem me dar força, me compreende e me mostra o melhor caminho. Obrigada, meu Pai, por ser tão misericordioso comigo, eu sinto tua presença e tua ajuda a todo instante. Capítulo 2. Como Deus cuida de tudo? Deus e todos os trabalhadores da luz atuam o tempo inteiro para cuidar de todos nós. Nesse cuidado, entenda que ocorre a justiça divina e está aqui um cuidado que temos participação total, pois é nela que colheremos tudo o que plantamos. Quando falo do cuidado que Deus tem com todos nós, precisamos compreender que a nossa participação é total, mas talvez muitos não percebam ou não concordem, então, mais do que afirmar e lhe impor, eu quero trazer a compreensão da vida. Imagina você que Deus criou os humanos, os animais e todos os outros seres na face da terra para que ele manipulasse, dissesse ou definisse como são e como devem agir. Claro que falando assim, fica bem óbvio que Deus não fez isso. Mas essa parte explica muito, pois se você acredita que Deus controla tudo e não assume que você age pela sua consciência e que é essa consciência que define o que você vai viver, então, você está acreditando num Deus que lhe conduz e que você não tem responsabilidade. Somos todos consciência e quando digo que o que você define é o que você vai viver, isso tem relação direta com o nível de consciência, mais ou menos elevada, que você possui ou que pode estar no caminho de tê-la. Aí tudo bem, agora eu conseguir expressar o que existe, você ou tem consciência plena de quem é, ou está aprendendo, ou está fechado para estas informações. Sim, existem pessoas que só acreditam que estão aqui para viver essa vida, fazer tudo o que quer, sem se preocupar com as consequências de suas ações e ao morrerem, viram pó. Não é sobre religiões, sua consciência continuará existindo, por isso é importante tê-la. Ter consciência é fundamental, quanto mais consciência mais compreensão da vida, menos resistência e mais participação na própria história. Isso significa que você sabe que tem responsabilidade com sua existência material e espiritual, o que se faz de bom e de ruim, tem e terá suas consequências, isso é assumir a autorresponsabilidade e lidar com o que você manifesta através da consciência.
Imagina que alguém agride outra pessoa e não assume a responsabilidade de suas atitudes e ainda culpa a outra pessoa por ter provocado a agressão. Bom, por mais que a provocação possa existir, a provocação existiu para que a pessoa exerça o controle sobre si, para mostrar que a pessoa precisa trabalhar suas emoções que a faz perder a cabeça. A gente vive várias circunstâncias que nos revelam como estamos nesse caminho de evolução ou elevação da consciência. Quando a gente dá atenção ao que não vai bem e busca uma solução, a gente consegue evoluir e do contrário, existe pouca evolução. Saiba que Deus quer o melhor para todos, mas no nosso caminho nossas escolhas fazem a diferença para o que vamos realmente viver e aqui está a sua parte, a partir de escolhas, pensamentos e ações, neste universo particular que cada um tem, está toda a sua verdade daquele momento, mas não se culpe se você percebe que não vai bem e que a vida parece estar estagnada. O primeiro passo de tudo é perceber como você está e o segundo é se permitir mudar, não ter medo do que possa acontecer, pois Deus está cuidando de tudo para que todos vivam as experiências necessárias para que ocorra uma evolução nessa existência. A pedra que aparece no caminho é o obstáculo do qual precisamos para saber desviar e não ficar dando chutes nela para que ela saia do caminho sem nenhuma evolução, é desviar sem fugir, saber conduzir. Imagina que uma pessoa recebe de um amigo uma droga para experimentar. Bem, eu no lugar dessa pessoa nem provaria, mas muitos, infelizmente, para não se sentirem careta diante de amigos como este, provam a tal droga, se viciam e depois terão que enfrentar o enorme desafio de deixar o vício, mas até deixá-lo, muitos transtornos, problemas na saúde e familiares se instalarão, para que talvez a pessoa saia deste tormento. Eu vou aproveitar para dizer que toda droga ilícita, crack e outras, não tem benefício algum para o ser humano, nem para o corpo e nem para a mente. Porém aqui há um problema muito comum existencial sobre uma busca que é sobre um vazio emocional e algumas pessoas são atraídas para este problema para lidar com esse sintoma, a droga, o vício, no corpo, os sintomas é de doença e para a mente é uma busca ou fuga da realidade. Claramente o problema que envolve as drogas e outros vícios, existe uma mesma base, o ser humano quer encontrar algo na sua vida para se preencher, mas quando ele vai para o caminho do vício, ele demonstra que seu entendimento desta vida está nas coisas e não dentro de si. Procurar fora de si por respostas é muito comum e doloroso, pois a pessoa fica à mercê do que lhe oferecem, se tornando uma presa fácil para o amigo que vende a droga, que não é amigo. Esse exemplo é só uma situação que ilustra como as pessoas são seduzidas para a autodestruição. Quando eu venho aqui e falo sobre a dinâmica das drogas e vícios como um exemplo a ser dado, claro que aproveito para mostrar que o mundo das drogas não é um caminho para ninguém e mesmo que essa informação seja óbvia, na prática, na vida real, as pessoas se permitem viver os vícios, que as levam a encontrar um consolo, se iludem, como se isso as tirassem desse mundo doloroso, para elas. Sim, é a dor emocional que as leva para o pior caminho. Qual a parte boa das drogas? Não há. Mesmo quem vende e acha que está enriquecendo aqui, por vender isso, essa pessoa e grupo de pessoas que fazem o tráfico estão adquirindo um enorme karma ou dívida para ser paga. Não se iluda, caminho errado nenhum traz felicidade e Deus quer todos nós felizes, usufruindo essa vida com alegria e sabedoria, sendo iluminados e irradiando essa luz. Quando uma pessoa não está alegre, ela está passando por um momento de dor, tristeza, depressão, tormentos, dúvidas, apegos, mostrando uma necessidade de amparo e superação, possam estar enfrentando uma dívida do seu passado, é uma angústia que sinaliza que a ajuda emocional deve ser acionada. Não existe dor sem razão, não existe efeito sem causa, Deus não pune ninguém de graça, Ele nem pune, Ele permite que o karma seja pago e o crescimento seja testado para que todos possam enxergar que estão aqui para evoluir. Deus cuida de tudo e nesse processo, há as recompensas e as dívidas. Ninguém recebe uma dor como castigo injusto, até Jesus pagou suas dívidas na cruz. Essa história eu falarei em outro e-book, é uma história que a religião não nos mostrou, pois não é simples falar dele, mas a compreensão de que ele não foi gratuitamente crucificado, precisa ser vista, precisa ser entendida, para que possamos aceitar algumas realidades e, principalmente,
possamos criar uma realidade melhor a partir exatamente deste momento presente. Deus e os espíritos evoluídos trabalham para que possamos evoluir, portanto, resistir em evoluir é um atraso na vida, é um atraso da própria evolução, mas não se apresse, busque por compreensão. É muito comum, de certa forma, vermos pessoas que usaram drogas e uma determinada ação da igreja ou de alguma religião, resgatar aquela pessoa e de verdade, a pessoa viciada passar por todo um processo de limpeza e nesse processo, Deus está presente. Indiferente da religião que faça esse trabalho, Deus está presente. Eu comento esse exemplo porque ele é um importante ilustrador de que a libertação de uma dor está quando você entrega nas mãos de Deus o comando de sua vida. A falta de Deus está em todos os problemas e a solução dos problemas está quando você o reconhece como fonte de luz. Esse é um encontro com sua própria luz, você se reconecta. Mas, lembrem-se, não é o Deus da religião, eu falo do Deus que ama todos e não exclui ninguém. Algumas religiões excluem, por vezes, embora meu foco jamais será o de falar das religiões que Deus permitiu que existisse, a gente sabe que algumas religiões fazem distinção pessoas por sexualidade, por gênero ou, ainda, colocam pessoas como subjugadas a outras, no tocante à questão do entendimento sobre a mulher como submissa ao homem, foi plantada pelo machismo estrutural da que algumas religiões sustentaram ou sustentam. Tem outras situações que necessita de maior entendimento e que as religiões precisam abrir a mente, como a questão da existência das encarnações e a realidade de que todos já viveram outras vidas e que nessa é mais uma oportunidade de resgate e evolução. Em outras palavras, você veio para resgatar e corrigir o que fez de errado, por isso está encarnado e quando você corrige seus erros mesmo não sendo cientes de todos eles, você evolui. Esse processo é contínuo, a sua evolução é infinita, até que possamos todos vivermos em mundos cada vez melhores. Capítulo 3 Deus no comando de tudo. Eu sempre deixo claro nos meus livros e falo que eu não tenho religião, eu não frequento por hora nenhuma, mas já mencionei que me identifico com o que entendo ser uma filosofia de vida universalista e que abraça as religiões, que Deus está em todas e que quando uma delas ou todas elas possam falhar, lembremos que são as pessoas que fazem as religiões e que sendo assim, as pessoas podem falhar. Não justifico os lados ou partes falhas, como envolvimentos em escândalos, que elas podem cometer erros, mas que lembremos de não idolatrar nem endeusar pessoas iguais a nós. Nenhum guru religioso, pastor ou padre deve ser idolatrado, mas Deus sim é o nosso Pai que nos ama e é bom o tempo todo, não erra e nem nos abandona. E quando a gente entrega a Deus o comando de nossa vida, significa que confiar nele, ele nos retribui abundantemente no que é bom para nós, o que vai trazer em nossa vida é justo, é exatamente o que precisamos viver para aprender e para que ele, sabendo que entregamos nas mãos dele nossa vida, toda a providência justa ocorrerá. Deus no comando de tudo é uma forma de soltar o controle sobre todas as coisas, vejam o e-book Solte o Controle, e deixarmos ser guiados por ele e pelos trabalhadores da luz que são os anjos, os guias e mentores, santos, e todos nós temos a presença deles em nossas vidas. Soltar o controle ou a tentativa de controlar a vida significa que o que algumas situações em nossas terão que acontecer, é para o nosso aprendizado maior e também para nosso benefício maior. Existe muita complexidade em falar das bênçãos de Deus na vida das pessoas, pois cada um é levado a acreditar que Deus abençoa uns, não abençoa outros e isto não é verdade, Deus abençoa a todos, mas a história é individual, as ações e necessidades de aprendizado são diferentes. A vida é sua maior bênção e continuar vivo e poder resgatar e se libertar das dores e karmas é um propósito igual, onde as pessoas sendo livres dessa dor, serão mais felizes e, claro, que isso pode levar muito tempo, muito mesmo e nem vou comentar o tanto de tempo para não impressionar, mas não desista da sua história e de percorrer o bom caminho. Comento no e-book Controvérsias da Vida, como é infeliz a vida de quem é ruim. Deus é um espírito evoluído e somos igual a ele, mas estamos limitados nesse corpo e devido às nossas ações anteriores ou do passado de desamor, de estupidez, de avareza, de arrogância, da ganância, do orgulho, da prepotência, de egoísmos,
outras ações e sentimentos negativos estamos encobertos de limitação e dores que nos fazem sofrer porque erramos no passado, já vimos isso, então, compreendendo que a dor não precisa nos acompanhar e que podemos nos libertar dela, devemos compreender que não existe libertação sem Deus no coração. Está no coração a nossa verdade, a nossa vibração, a nossa emanação do que é bom dentro de nós, a nossa verdade se revela em nossas atitudes ou ações e nos pensamentos, portanto cultive sempre o melhor para que o melhor se torne real na vida. Por vezes, podemos estar tão limitados que não enxergamos essa verdade, a verdade que tanto nos tormenta, sabe por quê? Porque sabemos muitas e muitas vezes, que estamos pensando e agindo mal, então nossa consciência nos faz sentir mal, nos faz atrair o pior e em algum nível a dor presente se torna dominante, é a consciência de que não estamos em harmonia com Deus, com a luz, com a força divina, mas quando nos alinhamos com Ele, quando suplicamos por sua ajuda, quando nos agarramos com Ele, a partir do nosso coração, a partir do que Ele sente de nós, tudo acontece. Mas o que acontece? Para começar, nada é um privilégio e todos podem se alinhar com Deus, pois o caminho de todos o levam até Ele, mas nem todos o buscam e como já falei, alguns buscam em outros lugares ou coisas, são tantas, mas com Deus a felicidade vem, a paz se instala, a sabedoria para viver é cada vez maior, o amor pela vida é cada vez maior e quando eu digo que é cada vez maior é que preciso lembrar que a nossa limitação vai diminuindo, mas não se acaba de uma vez, por isso estou usando a frase cada vez mais. Pois entramos num processo contínuo de aprendizado e evolução e não numa mais perfeita versão de si que se compare à iluminação que podemos alcançar. Deus é a nossa força e luz que existe dentro de nós, crer nisso é o verdadeiro processo, já que a religião criada pelos homens não fizeram que criamos nisso nesse Deus dentro de nós, mas sim, num Deus que fica lá no alto castigando-nos, abençoando outros e aqui é importante adentrar no que mencionei sobre ser abençoado. Todos são, mas até usufruir de todas as bênçãos cada pessoa passa por seu processo, se limpa de medos e bloqueios, são suas crenças também, limpa e se liberta para começar a usufruir de mais bênçãos. Capítulo 4 As bênçãos de Deus. Deus abençoou todos nós quando nascemos e a vida que você e eu temos seguirá um enredo próprio, então não se compare, não compare a vida a título de sentir menos que outras pessoas, mas podemos nos inspirar nas histórias de outras pessoas, podemos também inspirar outras pessoas, mas cada um tem e terá como usufruir do melhor dessa vida, a questão é o que é o melhor dessa vida. Precisamos e vamos falar disso, lembrando que a minha crença não é para ser uma verdade absoluta, minha crença tem a minha própria limitação, tem o que aprendi na minha caminhada. O que é benção ou o que é melhor dessa vida é o amor, a saúde, a amizade verdadeira, a troca espontânea das boas conexões, o vínculo e a nutrição que vem de outros seres, sejam pessoas, sejam os da imensidão da natureza. E claro, eu curto e gosto das coisas boas dessa vida material também, viagens, boa comida, bons lugares agradáveis, a natureza, os animais e outros. Benção para Deus é tudo o que faz bem e não se acaba, então o que faz bem está dentro de nós, está no sentimento e nas boas emoções, essas ficam, carregamos por toda a existência, mas do mesmo jeito que carregamos as boas, existem as ruins e aqui é onde a benção não floresce ou fica bloqueada. Volto a falar que Deus nos quer felizes e bem, diante dessa frase, quando carregamos dentro da gente as coisas ruins, entenda os sentimentos ruins e a partir destes, as ações nossas são ruins, como as bênçãos chegariam até nós se ficarmos presos aos maus pensamentos e sentimentos, nublando ou escurecendo o bom tempo que existe para nós, como vamos acessar o nosso melhor, há uma conexão direta do nosso bem-estar com nossas bênçãos recebidas, mas essas serão e são conforme a sua percepção. Porque algumas pessoas relacionam as bênçãos de Deus com bens materiais e, ainda assim, algumas pessoas ricas não estão felizes. Porque a verdadeira benção está dentro de você, a felicidade que é possível sentir mesmo sem tantos bens é uma verdadeira benção, pois independe do que a pessoa tem, ela carrega dentro de si, Deus é felicidade. Veja uma criança feliz, essa é a representação de uma benção, mas, claro que nem todo mundo verá sentido nisso,
é a crença de cada um que faz o ser feliz. Uma criança é feliz com pouco e qualquer brinquedo a satisfaz. A natureza ou essência humana é feliz. Ser feliz é ser abençoado, é contagiante a felicidade de algumas pessoas, o sorriso é algo que faz bem e contagia, isso é uma benção e por vezes ela apenas existe sem motivo. Observe o que lhe faz feliz e talvez seja essa a resposta e única que você precisa compreender para se sentir abençoado, isso é o que você precisa na vida e você deve confiar. Mas, claro que vou trazer uma ponta de contradição para sua maior compreensão. Você ficaria feliz com a desgraça de alguém? Acredito que não, mas na vida real isso acontece e aqui está o contraponto que quero ilustrar e o que nos faz feliz não pode ser compatível com fazer infeliz, promover ou provocar a infelicidade de outra pessoa ou vida. Caso isso aconteça é um sintoma da falta de saúde mental e limitação. Outro contraponto fácil de compreender, você já ouviu falar da inveja? Certamente que sim, ela é um dos motivos de atrapalhar a sua vida ou benção, pois quando dei o exemplo de ficar feliz com a infelicidade ou desgraça de alguém, eu mostrei primeiro o contrário do que é a inveja. Ficar triste ou mal quando alguém está feliz é um dos sentimentos mais negativos e que surtem efeito na vida de alguém, então ao menor sinal de que você sinta alguma inveja, busque ajuda, busque se tratar, busque se curar, pois esse sentimento impedirá o seu crescimento e ele ocorre em várias situações e mesmo que alguém possa sentir inveja não quer dizer que a pessoa viverá de todo mal e não quer dizer que a pessoa não terá dinheiro, mas não viverá bem emocionalmente falando. A inveja é uma erva daninha na plantação de qualquer pessoa, elimine-a. A inveja pode estar em quem tem muito dinheiro e em quem não tem dinheiro, do mesmo jeito que a humildade pode estar em ambas situações. Ao falar de benção de Deus eu foquei aqui nos sentimentos porque é um entendimento principal, mas ele se revela nas condições materiais também, porém essa não é uma regra e depende dos anseios da pessoa e sim, a depender do que você acredita que merece usufruir, você atrairá. Deus não daria bens a uns e a outros daria a miséria, mas em ambos há um propósito complexo de explicar aqui, mas vou tentar simplificar, pois vivemos num mundo de expiação e a maldade de uns maltrata outros, enquanto que a bondade de outros salva e ajuda muitos. O que digo é que quem tem muito que compartilhe e quem não tem saiba agradecer. Esse é o ponto de equilíbrio. Quantas pessoas não são gratas, quantas pessoas sofrem por motivos dos mais diferentes com ou sem dinheiro, isso por si só revela que não está no dinheiro a benção e felicidade, está no sentimento e, claro que existem muitas pessoas ricas felizes e gratas, atraindo cada vez mais riqueza e felicidade ou momentos felizes e, principalmente, compartilhando sua riqueza e alegria com outras pessoas, seja através do seu trabalho, seja através de suas doações, não há limite para a bondade de uma pessoa próspera, abundante e feliz, mas infelizmente, também não há limite para as pessoas infelizes e gananciosas que praticam a maldade e focam apenas no dinheiro. Geralmente, não há felicidade nesse ser. Pode ter certeza disso e o fato da riqueza material existir faz parte justamente da busca que ela faz intensamente, focando muito em enriquecer para suprir algo que lhe falta, do mesmo jeito que um drogado busca nas drogas suprimento, algumas pessoas focam no dinheiro suprimento para se sentirem bem. Dinheiro é uma ferramenta e não uma benção, mas quando você sabe usar essa ferramenta ela é uma benção sim, pois daqui não se leva nada e o que é temporário não é seu. Falar de prosperidade para muitos é falar de dinheiro, mas a prosperidade é um estado do ser e há muitas pessoas que querem que você acesse sua riqueza material, mas essa riqueza material queira ter quando sabe você for, para que ela seja benção. Muitos caminhos podem levar à riqueza e o caminho da sabedoria e comunhão com Deus é de longe o caminho mais gratificante. Faça um exercício e imagine que você agora recebe muito dinheiro, tipo uns 10 milhões de reais. Como você de fato se sentiria? Pense bem, pense com calma, faça essa projeção. Se você conseguir se sentir muito bem com esse dinheiro todo e sabe que sua vida material mudará, mas você não sente um vazio com tanto dinheiro, você saberá o que fazer com ele e não vou induzir você em como deve gastar ou aplicar, que bom,
pois você pode estar no caminho de prosperidade, mas se ao pensar nesse monte de dinheiro algo estiver lhe incomodando ou mesmo um sentimento de vazio ainda persistir, tenha calma e está tudo bem, Deus ainda está lhe preparando para você acessar toda a riqueza que Ele separou para você, você também estar no caminho. Caminhar com Deus é confiar no que Ele reservou para você e não ter medo do que possa vir, pois você já compreendeu que Ele é justo, sabe que a riqueza material sem sabedoria não é suficiente para ser feliz e que sua felicidade depende da relação que você estabeleceu com Deus, confiando com fé, suportando os tempos difíceis e honrando sua vida, não percorrendo os caminhos que Ele não quer para você, os caminhos da maldade, da arrogância ou da prepotência não são para ninguém. Deus criou tudo para tivéssemos uma passagem de vitória, de alegria, de bondade, de compartilhamentos, de amor e compaixão com todos os seres. Nosso Deus não falhou e sabe que somos falhos, mas Ele não abandona ninguém, mas permite que todos, exatamente todos nós colhamos nossos frutos, nossa colheita é pelo que semeamos durante nossa existência, sejamos, pois, mais fiel ao que Ele criou para que cuidássemos, cultivar o amor, respeitar a todos é a parte importante da nossa responsabilidade com a própria vida. Ele nos criou à sua semelhança, então por que criamos que somos tão falhos se temos capacidade de evoluir? Dizer que somos falhos acomoda quem não quer evoluir para justificar os seus erros, mas Deus não criou ninguém para irar, mas as trevas e os maus espíritos existem para nos testar, mas nos cabe nos fortalecer e manter a fé no bem. O mal dentro de nós só tem força se permitirmos, esse é, pois, o teste maior. Ele nos deu tudo para vivermos felizes, por que não acreditar nisso? Veja o sol, a natureza, os animais, os oceanos, os mares, as árvores, as plantas, as montanhas, o ar que respiramos, a água que bebemos, os frutos e alimentos naturais da terra para nos alimentar e o que nós criamos ou o que criamos destruindo tudo o que Ele nos deu. Será que vamos colher somente frutos bons? Será que somos vítimas? Somos coitados que não sabemos o que estamos fazendo. Tantos estudos, tanta ciência para quê? Para continuarmos inconscientes ou apenas convencermos alheios, indiferentes ou egoístas ao que acontece ao nosso redor. Somos parte de tudo, somos um com o todo, mas nossa parte se não fizermos, Ele salvará os inocentes, mas não os indiferentes e alheios. Deus cuida de tudo para que a justiça seja feita e é feita todos os dias. Não somos crianças que não sabemos o que estão fazendo, somos todos pessoas com níveis diferentes de compreensão e com responsabilidade por tudo o que promovemos e causamos juntos e separados. Somos coletivo e individual, mas para Deus somos filhos seus, limitados momentaneamente e Ele só quer o nosso bem o tempo todo. Por vezes Ele nos protege, nos livra do mal, porque Ele sabe que em algum momento você e eu honrará pela vida que nos permitiu experimentar, sabe que faremos o melhor para que sua criação seja respeitada e sabe que somos capazes de nos libertar de todas as amarras e prisões que estamos sentindo através do mau pensamento, a prisão mental. Nossa libertação se dá através do entendimento do amor por todos os seres. Eu sei que não é tão simples, mas Deus é a resposta, o amor de Deus por nós é a prova maior que devemos confiar e entregar nossa dor e nossos problemas. Ele é onipresente, onisciente, está em toda parte, Ele é amparo, é puro amor. Não duvidemos apesar de tudo que possa estar se passando, não vamos desistir por nada. Ele está no coração e o que Ele quer de nós é nossa bondade e luz vindo à superfície e se refletindo em tudo que fizermos. Então, façamos a nossa parte, temos responsabilidades. Deus cuida de nós o tempo todo. Ele nos ama. Gratidão e fiquem com Deus. No meu site https://www.cliciasantana.com/pequenas-leituras. Tem mais informações sobre os livros da série Pequenas Leituras, Boas Mensagens para uma mensagem sobre assuntos do cotidiano com leituras rápidas e com preço mais acessíveis. A leitura nos leva ao conhecimento, nos abre a mente para importantes aprendizados que farão diferença na nossa vida prática. Livro 1. Controvérsias da vida. Livro 2. Solte o controle. Livro 3. Sobre o amor. Livro 4. Sob a luz do amor próprio.
Livro 6, Na Alegria e na Tristeza. Livro 7, Rede Social. Livro 8, O Menino que só queria brincar. Livro 9, Veganismo e Espiritualidade. Inscreva-se no canal, curta e compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Orem comigo. Meu Deus Pai eterno e glorioso, és amor puro e infinito, agradeço por todos os seres de luz que nos auxiliam a todo instante, agradeço por todos os livramentos que concedestes, derrama luz sobre todos eles, derrama luz onde há sombra, derrama luz a todos os lugares que necessitam da tua força, luz e graça, derrama luz para todos os enfermos e trabalhadores da casa de saúde, os hospitais e manicômios, derrama luz, Senhor, sobre todas as guerras e líderes que governam as nações, derrama a tua sabedoria. Amor e luz sobre todas as vidas que habitam o universo, derrama a luz por todas as pessoas que conheço, protege a todos, perdoa nossos erros, permita que nossa evolução se estabeleça com as experiências necessárias. Pai, eu te peço que ilumine a todos nós e derrame bênçãos na vida de todas as pessoas. Gratidão, Pai eterno. Diante de um problema, seja qual for ele, sempre conte com Deus para todo momento e não deixe de acreditar nele. Haverá momento de dúvidas e esses farão você entender que ele é sempre o melhor caminho. A dúvida, muitas vezes, é para sinalizar que o caminho em que você está é duvidoso, ou para testar a sua crença, testar a sua fé, pois quem tem fé não tem dúvida e aceita o caminho que Deus trilhou. Confie. Autora Clecia Santana. Em 22 de setembro de 2022. Conheça também os meus e-books mais vendidos. O primeiro sobre relacionamento saudável e o segundo que conta sobre minha jornada espiritual, meus aprendizados e percepções ao percorrer este caminho de buscas e encontros. O nome do e-book Espiritualmente Falando. Eu vou deixar o link de ambos na descrição. Gratidão por terem chegado até aqui. Beijos.